Certa vez alguém me perguntou como explicar a graça, o que é graça, ou, se falando do Evangelho da graça, a graça de Cristo. Como explicar essa graça? O que ela significa, trocando a miúdos, como eu gosto de falar, nós tentamos explicar para aquela pessoa, para este alguém que nos perguntou. Talvez ele não conhecesse a fundo o significado ou a profundidade ou o conteúdo do que na realidade é graça. Bom, a palavra graça vem de gratuidade, aquilo que é dado gratuito, aquilo que você não pagou por ele ou por ela, aquilo que você não fez nenhum sacrifício e recebeu gratuitamente. Isso é chamado de graça. Em relação ao Evangelho, ou às coisas concernentes à palavra de Deus, no que se diz respeito à graça salvadora ou à graça de Cristo, nós queremos explicar que a graça é a mesma coisa. É uma dádiva, é algo que foi dado gratuitamente, não para todos, mas a finalidade era que as pessoas pudessem entender e receber gratuitamente a salvação na pessoa bendita do Filho do Altíssimo, do Filho do nosso grande, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, o Todo-Poderoso. Então, essa gratuidade, ou seja, este dom, já que é uma dádiva, a palavra dom vem de dádiva, aquilo que foi dado a alguém gratuitamente, aquilo que foi dado sem você merecer, até porque quando se fala sobre a graça de Cristo, é um dom, é uma dádiva que Deus deu gratuitamente para a humanidade, mas que nem todos obtiveram ou receberam esta dádiva. Por que todos? Ou porque a graça salvadora de Cristo não foi para todos? Porque a graça salvadora de Cristo não se estendeu para todas as pessoas. Porque nem todas as pessoas compreenderam, porque nem todas as pessoas entenderam, receberam, aceitaram ou não foram dignas de receber esta dádiva porque não quiseram. Às vezes, alguém quer lhe dar alguma coisa e você não aceita. Talvez por desconfiança ou por achar que esmola dada, cego deve desconfiar, não é? É assim que o provérbio popular diz: de esmola grande, cego desconfia. E essa graça que te conduz à vida eterna, essa coisa dada gratuitamente, que você não fez nada para receber, muitos lançam dúvidas ou falta de confiança, de fé, para crer que essa graça, esta salvação gratuita é algo suspeito. Mas, quando se diz a respeito dessa gratuidade, desta graça, deste dom, Deus fez porque nos amou, segundo a própria palavra de Deus diz que ele nos amou de tal maneira. Essa palavra de tal maneira quer dizer de uma forma, ou até porque o grego explica a palavra tal, ou seja, de tal forma, de tal maneira. No grego, na tradução grega, quer dizer de uma forma que não se pode medir, que é impossível a gramática ou a matemática descrever o peso deste dom gratuito. Porque é algo que você não mereceu, não foi porque você fosse bonzinho ou ruinzinho demais, mas porque Deus nos amou de uma forma
que não se pode medir, porque não tem palavras que possa medir este grande amor do Todo-Poderoso pela humanidade, até porque uma humanidade podre, uma humanidade pecadora, desobediente, transgressora, réu confesso, porque a palavra de Deus, segundo Romanos, segundo o que o próprio apóstolo Paulo nos escreveu, ele diz que o pecado entrou no mundo, a saber, através de um homem, Adão. Por isso que todos pecaram. E transgredindo e sendo transgressores, todos estavam afastados de Deus. Por que todos estavam afastados de Deus? Porque Deus é santo, 3 vezes santo, e não convive com o pecado. Entendeu? Não pode conviver nem aceitar o pecado. Muito embora ele ame o pecador, ame ao pecador e aborreça as obras do pecado. Tá certo? Então foi isso que aconteceu. Deus amou ou nos amou de uma forma que não se pode medir, de uma forma tremendamente magnífica, um amor ágape, ou seja, essa palavra ágape do grego quer dizer um amor sacrificial, um amor que não se pode medir, perfeito. Não é semelhante ao amor humano, mas um amor de uma forma que não se pode medir, a ponto de dar o seu próprio filho, seu santo filho, Jesus, para que morresse em nosso lugar. E aí essa gratuidade se estendeu para todos os seres humanos. Porém, nem todos receberam, nem todos compreenderam ou aceitaram essa gratuidade. Então, a todos aqueles que entenderam essa graça, esta graça absolvida por eles, fez com que eles se tornassem irmãos de Jesus, porque são co-herdeiros com o Filho de Deus, e nessa benéfica eles receberam as coisas boas relacionadas à vida eterna, ou seja, depois da morte, porque todos nós um dia iremos morrer, receberemos vida eterna, uma vida que não há de perecer nunca mais. Este corpo vai perecer, vai para a sepultura, mas você vai receber um corpo novo para habitar com Cristo Jesus por toda a eternidade. Ao passo de que aquelas pessoas que não quiseram entender ou receber essa graça, ou este dom gratuito de Deus, a ponto do próprio Deus dar o seu Filho Santo, imaculável e imaculado, em seu lugar, que era pecador, que era transgressor, que é réu, que é incompetente, irresponsável, pecador, ele amou você para que você não fosse condenado à perdição eterna, ao inferno. Ele mandou tudo de melhor que ele tinha, Jesus Cristo, em seu lugar. Isto chama-se dádiva, um dom gratuito. A graça se estendeu, a graça, ou algo gratuito se estendeu para todos, porém nem todos receberam. Mas todos que receberam a Cristo Jesus e esta dádiva foram chamados filhos de Deus. E eu digo, esta dádiva, essa graça, ela não pode ser misturada a outras coisas ou atrelada a outras coisas ou a predicados seus. Ou seja, alguma coisa que você faça, como muitos pensam que salvação pode ser obtida através de alguma coisa que você possa fazer de bondade, de caridade, tá certo? Ou porque você se acha bonzinho ou boazinha. Na realidade não existe ninguém bonzinho ou boazinha. Porque certa vez alguém disse a Jesus, bom mestre, e Jesus disse a ele, não me chame de bom, porque bom só há um, que é Deus. Não existe ser humano bom. Todos nós somos pecadores, cheios de defeito, e tendo defeitos e pecadores não podemos ser bom. Bom só há um, que é Deus, que é perfeito. Não que Jesus não fosse bom, mas como Jesus, ele tinha tomado a forma do homem, ele tinha, sendo ele o verbo, do grego a palavra, tomado uma forma humana, um corpo humano,
ele se sentia como um homem. Sendo homem, ele não podia ser classificado como outra coisa a não ser homem. Por isso que ele disse: não me chames de bom, porque eu também sou um homem. Não me chames de bom, porque bom só há um, que é o meu Pai, que é Deus. Esse é perfeito. Jesus, na condição de homem, morreu. Se Jesus não morresse, ele era imortal, mas ele, por ter tomado a forma do homem, se tornou mortal. Por isso que ele disse: não me chames de bom, porque Jesus, ele tinha tomado uma forma humana, e por isso que Jesus morreu, porque Deus não morre, porque Deus é infalível, é imortal. E Jesus, por ter tomado a forma de homem, um corpo humano, ele pereceu como nós perecemos. Muito embora, ao terceiro dia, a morte teve que devolver o corpo dele porque ele não tinha pecado. Mas isso quer dizer que ele, tomando a forma humana, ele se considerou como um ser humano. E nós entendemos e compreendemos esta graça que foi nos dada gratuitamente, não porque merecíamos ou porque fazemos alguma coisa boa, e muitos até dizem inocentemente ou irracionalmente, ou por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quantos não dizem, né? Ah, meu amigo fulano de tal faleceu, ou uma pessoa ali morreu, quando, coitado, era uma pessoa tão boa. Não existe ninguém bom. Nesta terra, nascido de mulher e de homem, não tem ninguém bom. Mas que Deus bote ele num bom lugar. Ele não pode ir para um bom lugar porque ele não comprou propriedade lá, para Deus colocar ele num bom lugar, porque ele é um pecador e ele precisava, para habitar com Cristo Jesus, ter recebido o dom gratuito de Deus. Então, só pode habitar com Cristo Jesus as pessoas que obtiveram, que receberam, que compreenderam este dom gratuito que é chamado de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Não é porque você fez alguma coisa, porque você seja bonzinho. Não vem de vós. É dom. É um dom. É uma dádiva de Deus para que ninguém se glorie e diga: ah, mas eu cheguei até aqui porque eu fiz alguma coisa, eu lutei, eu me sacrifiquei, eu fui tão bom a minha vida inteira. Na realidade, já disse que não tem ninguém bom. Ou porque você faça alguma caridade, ou porque você faça alguma doação, ou porque você foi caridoso com alguém. Salvação não é comprada. Não é porque você foi uma pessoa boa ou uma pessoa má. Não é porque você fez muita caridade ou deu muitas esmolas. Não é? Como os kardecistas, os espíritas kardecistas, eles apregoam a caridade. Caridade é um dever nosso, é um dever do ser humano ser caridoso. Mas você não recebe o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, porque você foi caridoso com alguém. Isso é uma obrigação de todo ser humano. Se tiver consciência e juízo, amar ao próximo como a si mesmo. É uma palavra do próprio Jesus. Nós devemos amar o nosso próprio como nós amamos a nós mesmos. Não é verdade? Agora, você querer ser caridoso ou bondoso, porque na realidade, no fundo não é, mas você faça alguma coisa para obter vida eterna, não vai por aí. Porque uma certa vez, um jovem, ele perguntou ao Senhor Jesus e disse: bom mestre, e Jesus disse que não chamasse ele de bom, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, olhando para ele, disse: você não tem observado a lei? Não é? Porque a lei, aquela lei, a velha lei, o antigo, que nós chamamos de Antigo Testamento, a lei de Moisés, apregoava muito esse tipo de coisa. Tá certo? Que até caducou, dali ficou no mar do esquecimento, porque esse tipo de coisa não podia conduzir ninguém à presença de Deus, porque obras de caridade não salvam ninguém, nem ninguém pode ser justificado através de boas dádivas. A única obra que pode levar você à presença de Deus é a obra salvadora de Cristo. Sim, aquilo que ele fez indo à cruz do Calvário, morrer no seu lugar, no meu lugar, que somos incompetentes, pecadores,
irresponsáveis, desgraçado, pobres, cegos e nus, ele foi em nosso lugar e ali, naquela obra salvadora da cruz do Calvário, ele realizou o maior feito e a maior de todas as obras, no meu lugar, no seu lugar. Esta obra, sim, tem validade, mas a minha e a sua não vale nada, são trapos de imundícia. Por mais que você faça alguma coisa, você ainda continua sendo incompetente. Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte: quando você tiver feito tudo e achar que é alguma coisa, você ainda é um servo inútil, irresponsável e incompetente. Então, não é por aí. E o jovem perguntou: o que é que eu faço para herdar a salvação, a vida eterna? Jesus disse: você tem observado a lei de Moisés? Ah, isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde que eu sou jovem, na minha adolescência eu tenho praticado a lei de Moisés. É verdade. Ele até que estava falando a verdade, porque se estivesse mentindo, Jesus tinha desclassificado as palavras dele ali. Mas é verdade. Você tem feito, mas ainda está faltando alguma coisa. O quê? Ele disse: venda tudo que você tem, porque Jesus sabia que ele era rico e era dono de muitas propriedades. E Jesus disse: venda tudo que você tem, dê aos pobres e venha e siga-me, e você terá um reino nos céus. Ih, rapaz, aí pesou para mim, viu? O negócio aqui agora ficou estreito. Vender tudo, porque tudo que eu tenho, eu herdei do meu pai, dos meus avós. Sou ainda um jovem, talvez de 20 e poucos anos. Herdei tudo isso do meu pai e agora vou vender tudo. Saiu triste e tudo que ele tinha dito foi de água abaixo. Escorreu pelos dedos. Triste isso, não é? Mas a realidade é que ali havia por trás de toda aquela trama, aquela encenação que aconteceu entre o jovem e Jesus, algo fundamental que muitas vezes as pessoas não compreendem. Jesus quis provar àquele jovem que o que ele estava fazendo em guardar a lei, em observar a lei, em tentar ser justo diante de Deus, fazendo tudo aquilo que a lei de Moisés pedia, ou exigia, ou radicalmente exigia para o indivíduo chegar à presença de Deus. E Jesus provou que nada daquilo tinha valor, a não ser crer, fé. Se ele tivesse tido fé, se ele realmente tivesse acreditado nas palavras de Jesus, ele daria tudo o que tinha e teria seguido Jesus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Cadê a fé daquele jovem que estava praticando a lei, fazendo todos aqueles rituais, observando tudo aquilo, aquelas obras que a lei de Moisés pedia? E ele até que estava seguindo direitinho, não é? Cumprindo a risca. E Jesus até, a palavra, o texto bíblico diz que Jesus, olhando para ele, o amou porque viu até sinceridade nele. Mas estava faltando algo essencial naquele jovem: fé. E sem fé você não chega, meu amigo. Por isso que a graça salvadora de Cristo Jesus, estendida para a humanidade, não pôde alcançar muitos. Por quê? Porque a graça era incompetente? Porque a graça de Cristo falhou? Não. Porque a incompetência estava no ser humano em entender que a graça salvadora de Cristo podia salvar. Mas essa graça é tão simples, não é? Quantos dizem: mas só crer, é só crer, só dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas essa coisa é muito simples. Essa salvação é muito simplesinha. Eu acho que está precisando de alguma... Será que não é necessário fazer mais, não? Não é? Talvez até eu ir todo dia para a igreja. Não é que você não deva ir para a igreja. Se congregar é a melhor de todas as coisas. Mas será que é necessário pagar o dízimo? Se você quiser dar o dízimo, isso é um problema teu. Porém, não atrela isso à salvação, que não tem nada a ver. Dízimo não é salvação. Dízimo não leva ninguém à presença de Deus. Da oferta também não leva ninguém à presença de Deus. E a igreja evangélica ou católica não leva ninguém à presença de Deus. O congregar é importante porque você deve ter comunhão uns com os outros, devemos ter.
e você deve ter comunhão com os irmãos. Então é bom ter comunhão com os irmãos, mas achar que ir para a igreja te leva à presença de Deus, não pensa nisso daí, porque você está equivocado ou até errado, ou lhe ensinar alguma coisa troncha, tá certo? Então não vai ser botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja que vai te levar à presença de Deus. Não vai ser dízimo ou oferta que vai te levar à presença de Deus. Não é jejum nem oração que vai te levar à presença de Deus, de forma alguma. Nem batismo, ou por aspersão, ou por imersão, ou batismo na cabeça, ou mergulho nas águas. Nada disso leva ninguém à presença de Deus. Se você quiser fazer isso, você pode fazer. Não é proibido nem é pecado. Se você quer dar o dízimo, dê. Ajudar é bom ao trabalho, até porque o trabalho sobrevive disso. Porém, atrelar essas coisas à vida eterna, não. Porque isso é uma dádiva gratuita, você não merecia, não é porque você esteja fazendo nada dessas outras coisas que te leve à presença de Deus. Simplesmente Jesus, pelo seu grande amor com o qual ele nos amou, e nos amou sem a gente ter amado, ele nos amou primeiro e nos escolheu, e gratuitamente ele ofertou para você esse dom gratuito da salvação e disse: olha, você tem uma promissória na qual você é devedor diante do meu Pai, porque você transgrediu a vontade do meu Pai quando ele disse que o homem não pecasse e ele pecou. E desgraçou os seus descendentes. Toda a raça humana foi desgraçada porque o nosso pai, o nosso primeiro pai, chama-se o casal Adão e Eva. E o pecado entrou por eles e desgraçou todos nós. Por isso que nós pecamos e por isso que nós morremos. Então há necessidade de um Salvador e Jesus disse: bom, eu estou estendendo gratuitamente salvação para que vocês não se percam, porque a transgressão do homem e o pecado do homem levava o homem a se afastar de Deus e ser condenado ao inferno, ou à morte espiritual, ou à morte eterna. A morte eterna é diferente desta morte que nós morremos. Todos nós vamos morrer. Essa é a primeira morte. Mas existe uma segunda morte, que é a morte espiritual, porque você tem um espírito. Quando nós morremos, o nosso corpo desce para a sepultura, mas você tem um espírito que sai de você. E este espírito pode obter salvação ou perdição. E foi neste propósito, no afã disso, que Cristo estendeu a graça salvadora para que você pudesse crer e dizer realmente: sabe de uma coisa? Há um certo entendimento aqui que eu não entrava na minha cabeça, mas agora eu comecei a raciocinar que todos nós precisamos de um Salvador. Porque tudo que nós tentamos fazer para obter vida eterna não vai segundo o que a palavra de Deus diz. Eu ouvi o pregador dizendo em determinado lugar que tudo que nós fizermos não nos conduz à vida eterna com Cristo. Jamais iremos morar com Cristo por nada que a gente faça, a não ser que a gente veja em nós a necessidade de um Salvador. Sou pecador, sou falho, sou negligente, imperfeito, reconheço a minha culpa, sei que por mais que eu tente fazer, continuo sendo pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem distinção de nenhum. Todo homem nascido de mulher e de homem, toda mulher nascida de mulher e de homem, todos estão separados de Deus. A única forma de você se atrelar a Cristo Jesus, a presença de Deus, através do Filho, porque ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo Jesus, o Filho, é invocando o nome dele como o seu Salvador. E único Salvador. Não atreliço mais a ninguém. Não vai ser Pedro, não vai ser João, não vai ser Maria, não vai ser Tomé,
tá certo? Não vai ser São Jorge, nem ninguém. Não é ninguém. Não atrele vida eterna e graça eterna a mais ninguém, porque quem pagou o preço e quem derramou sangue e quem sofreu e foi crucificado chama-se Cristo Jesus, o Nazareno, Filho do Altíssimo. A ele toda honra, todo louvor e toda glória, porque ele é merecedor, porque foi ele que sofreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Tá certo? Ninguém ressuscitou. Não foi Maria que ressuscitou, não foi Pedro que ressuscitou, não foi Tomé e não foi ninguém. Maria continua enterrada no pó da terra, aguardando o dia da ressurreição para se encontrar com o seu Salvador, Cristo Jesus, o filho dela, que ela deu à luz. Até Maria necessita de um Salvador, porque a palavra de Deus diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu, a saber, o Filho de Deus, o Filho do homem que está no céu, Cristo Jesus. Então, temos que entender que a graça é uma dádiva, é um dom gratuito. Não é porque você mereceu, porque você faça nada. Por mais que você tente ser bom, você continua sendo pecador e imperfeito. Não existe ninguém bom. Jesus disse: não me chames de bom, porque bom só há um, Deus. Todos nós precisamos deste Salvador maravilhoso, que nos amou primeiro, que deu a sua vida. Entendeu? Você precisa dele. E aquele que o rejeita, aquele que não entende essa graça, que não absorve, que não recebe essa graça, infelizmente, não se pode fazer mais nada, porque tudo que se podia fazer, Cristo Jesus fez em teu lugar, dando a vida dele para que você não se perdesse eternamente. Tá certo? Eu costumo fazer sempre uma alusão a determinada coisa, é como um médico que vai visitar um paciente e lá ele prescreve determinado medicamento para aquele paciente. E aquele paciente está gravemente doente e pode ir a óbito. Mas o médico sabe que determinado medicamento pode restaurar a saúde àquele paciente. E ele prescreve aquele medicamento e diz: olha, o senhor vai tomar esse medicamento 3 vezes ao dia, no horário certo. Nunca esqueça de tomar esse remédio 3 vezes ao dia e naquele mesmo horário. E assim o médico deixa o medicamento ou manda ele comprar e vai embora. Depois o médico tem uma triste notícia, que aquele cidadão veio a óbito porque não obedeceu a prescrição médica de tomar o medicamento, então relaxou: não, vou tomar isso quando eu quiser, eu não vejo muito efeito disso daí, não creio que isso vai resolver. O que faltou? Crer. Se ele tivesse depositado confiança nas palavras do médico e tivesse obedecido à prescrição médica daquilo que foi determinado, tinha vivido. Mas como ele não creu e achou que aquilo era balela, que aquilo era conversa fiada de médico, perdeu a vida. Assim é o sacrifício de Cristo Jesus. Tudo que ele podia fazer por você, ele já fez. Ele já foi à cruz do Calvário, derramou o seu sangue e disse: agora eu estou dando a você salvação gratuita. Agora, se você não quer receber e não acredita e acha que essa salvação ainda está precisando de algum arrumadinho, de algum ajeitadinho, tá certo? E você diz: não, mas nesse saco aí tem pouca coisa. Eu tenho que encher mais de alguma coisa, tá certo? Eu preciso encher mais para ele ficar um pouco pesado. Tem que ser uma cruz para eu carregar. Não, não precisa de cruz, porque a nossa cruz, Cristo já carregou, tá certo? Em nosso lugar. O nosso débito, a nossa promissória, ele já rasgou e lançou no mar do esquecimento. O nosso pecado, ele já esqueceu. Não é que você não é pecador, não. Você vai pecar enquanto vida você tiver. Uns pecarão menos, outros mais, mas todos nós pecamos. Porque a palavra de Deus, segundo João, nas suas epístolas, diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não se encontra nele. Nós temos que confessar e dizer: somos pecadores, nós erramos. Eu erro, eu peco, nós pecamos.
Nós fazemos coisas que muitas vezes, mas por que eu fiz isso? Não é? Por que eu fiz? Porque o pecado está entranhado dentro da sua matéria, dentro da sua carne podre, que um dia vai morrer. Vai morrer porque nela está o pecado. Se nós não tivéssemos o pecado na nossa matéria, não morreríamos. Por isso que a gente vai morrer, porque temos o pecado. Uns mais, outros menos, mas pecam. Todos pecam. E todos, sem distinção. Não tem ninguém que não peque. E não é porque você recebeu a graça de Cristo, não é porque você aceitou, porque você confiou, depositou confiança que você diga, a partir de hoje eu sou impecável. Não é. Agora você deve entregar a sua vida a Cristo e dizer, Senhor, através do teu Santo Espírito, que é o meu Consolador, que habita no meu espírito, me fortaleça para que eu peque menos, que eu faça o possível para lutar contra o pecado. Porque eu não tenho mais prazer no pecado como outrora eu tinha prazer. Quanto mais eu pecava, mais achava bonzinho, tá certo? E quem tem o Espírito de Cristo na vida não se satisfaz nem se sente bem, muito embora nós pecamos. E muitas vezes nós nos entristecemos, ficamos tristes, acabrunhados, pesarosos, perdemos o sono, ficamos perturbados. Por quê? Porque somos pecadores. E nós sempre achamos que, não, mas eu não. Ou apontamos os defeitos dos outros, achando que somos perfeitos. Ninguém é perfeito. E a palavra diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Tá certo? Então, o que é graça? A graça é um dom gratuito, a graça, gratuito, algo gratuito, que você não fez nada para merecer. Não foi porque você foi católico demais, porque foi evangélico demais, porque foi protestante mais do que os outros, porque você vestiu uma saia comprida demais, porque você nunca usou batom, porque você nunca botou um brinco, porque você nunca fez nada disso. Tá certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não coloque, não atrele a gratuidade de Cristo, a graça ou dom gratuito de Cristo a nada dessas coisas. Porque no momento em que você afronta ao Todo-Poderoso, você afronta por falta de sabedoria ou de prudência, querendo achar que a salvação, o dom gratuito de Cristo, precisa de um arrumadinho, de um ajeitadinho ainda seu, porque você acha que ainda está muito fraquinho. Não, mas essa salvação está tão fácil, eu não vou nunca pintar o meu cabelo, eu nunca vou usar um batom, nem um brinco, a minha roupa vai ser sempre composta. Não estou mandando você usar mini saia, nem andar pelado, não é isso. Eu estou dizendo que você não deve atrelar essas coisas. Eu não vou fazer nada que escandalize. E se alguém fizer, nem conversar com ele eu vou. Cuidado, porque você pode estar afrontando ao Todo-Poderoso, achando que a obra de Cristo não foi suficientemente capaz de salvar. Então não tente colocar o seu arrumadinho, o seu ajeitadinho para completar a graça de Cristo. Ela é completa, infalível, não se repete e foi perfeita por toda a eternidade. Tudo que você deve fazer é procurar andar em retidão diante de Cristo e lutar contra o pecado. Lute contra o pecado para não pecar, tá certo? Quanto menos você pecar, melhor é para você, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que lutam contra o pecado. Ou não fique pensando que Deus vai ter intimidade com você se você tem prazer no pecado. Isso é uma verdade. Infelizmente, tem remidos, tem crentes remidos, eu não gosto muito desta palavra de crente, mas vamos usar remidos, crentes remidos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, que às vezes têm um gostinho, gostam e se sentem bem no pecado, ou viver pecando. Mas por algum vacilo, uma falha, e você deu um vacilo e alimentou um pouco a sua carne, o seu ego,
e a carne deu expansão e você caiu na esparrela. Quem não cai, não é verdade? Não tem ninguém perfeito. Aqueles que se julgam perfeitos, aqueles que dizem, não, mas você só apontam, tá certo? Só apontam. Cuidado que o inimigo está de olho. E às vezes a queda desses que apontam, às vezes é triste e horrenda. Então, se o seu irmãozinho pecou, não precisa você ficar triste com ele, não precisa você estar fazendo vista grossa ou trocando de calçada com ele, não. Se você puder, tenha uma palavra de conforto com ele, oriente, admoeste ele, tá certo? Que isso faz muito bem pra gente. Não se sinta como se você fosse perfeito, tá certo? Não faça isso, porque todos nós somos imperfeitos e pecadores. E não tem ninguém que não peque. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, o que é graça? É uma dádiva dada àqueles que não mereciam, né? Não mereciam de forma alguma, mas Cristo nos amou de uma forma magnífica e Deus, na sua pessoa bendita, através do seu Filho, nos enviou a graça salvadora através do seu Filho que morreu em nosso lugar e nos fez filhos e herdeiros com o seu Filho Jesus. Receba essa palavra e seja feliz.